E olha, a gente fala agora um pouco a respeito daquilo que a gente tem acompanhado durante esta semana. É uma semana muito especial, está tendo um grande evento aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que tem se discutido bovinocultura, de corte de leite, resultados, pesquisa. E falando um pouco a respeito deste tema, e principalmente dentro da linha de pensamento da homeopatia, sobre a questão imunológica, sustentáveis dos efeitos terapêuticos, eu vou conversar agora, com o Dr. José Garcia Dias. Ele que é pesquisador, é professor, tem um currículo sensacional aqui que eu não vou ler inteiro para todo mundo que está nos acompanhando, mas realmente é bastante impressionante. A gente tem o maior prazer em receber o Dr. José Garcia Dias aqui nos estúdios da Massa FM. Doutor, bom dia a você, seja muito bem-vindo. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui e estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, o que a gente faz em relação à pesquisa com homeopatia no gado de corte e no gado de leite. Tá certo. Doutor, o senhor é lá de Alfenas, né? O senhor trabalha em Alfenas, tem formação lá em Alfenas, em Minas Gerais. Hoje, quando a gente olha para o rebanho, quando a gente olha para tanto o rebanho bovino de corte quanto o rebanho bovino de leite, a gente tem vários desafios. Esses desafios, eles existem dentro do fator de sanidade, de desenvolvimento e você manter o status corporal destes animais. Como que a homeopatia consegue atingi-la, esses rebanhos, de uma forma positiva, que venha contribuir para que o pecuarista consiga lidar com seus desafios diários? Uma boa pergunta. Então, eu sou de Alfenas, eu trabalho na Universidade José do Rosário Velano, na Unifenas, e também no Instituto Federal Sul de Minas, Campos de Machado. E lá nós temos uma agropecuária tanto de leite quanto de corte, como aqui também, né, na região aqui do Campo Grande. E hoje a gente vê o seguinte: quando a gente se preocupa com os dois casos de rebanhos, a gente tem que pensar em reprodução, sanidade e bem-estar dos animais, né? E a homeopatia, ela vem forte nessa área. Por quê? Porque quando a gente pensa em tratamento, em prevenção de doenças, a gente às vezes usa os tratamentos alopáticos, os convencionais, pensando em corrigir e tratar os agentes patológicos, tá? E a homeopatia, ela tem um mecanismo de ação em que a gente tem que dar condições para os animais se proteger contra as doenças, tá? E um dos fatores que acomete muito, tanto o rebanho de corte quanto o rebanho leiteiro, são os ectoparasitas, os carrapatos, tá? E os eumintos, que são os vermes endoparasitários, que ficam no estômago e no intestino dos animais. Então, a homeopatia hoje, tá, a gente vê que ela tem um bom resultado no controle tanto de carrapato quanto de endoparasitários. Doutor. Desculpa, endoparasitários. Endoparasitários. Doutor, quando a gente olha para a pecuária, a gente costuma pensar da seguinte forma: nós temos que dar condições ao rebanho para que ele possa expressar o seu potencial produtivo. Essas condições, elas passam pelo fator de sanidade, o cuidado que se tem com a alimentação desses animais, precisa ter esse fator. E cada vez mais a gente tem visto uma preocupação maior também com o fator ambiental. E eu acho interessante o senhor ser de Minas Gerais, do sul de Minas, né? Eu conheço bem o sul de Minas, principalmente sul e sudoeste de Minas, na área de produção de café, né? Conheço bem ali, regularmente tenho ido para lá. Mas, de qualquer maneira, doutor, nós temos ali uma condição que é diferente sobre vários aspectos, por exemplo, do Cerrado, aqui em Campo Grande, e boa parte do Mato Grosso do Sul, que tem esse bioma. Quando a gente olha por esses fatores, o que atinge a imunologia desses animais e que pode ser trabalhado através da homeopatia? Então, quando a gente pensa na parte imunológica dos animais, a gente vê que tem muitos fatores estressantes, né? E o estresse é o principal deles. O estresse animal, ele diminui a resposta imunológica dos animais, né? Então você vê, chega no período de secas, período em que o gado é mais fechado,
temos regiões, às vezes, essas variações climáticas, muito frio, muito calor, isso vem influenciar muito o sistema imunológico dos animais. Tá certo, doutor. Doutor, aí pensando também dentro do desenvolvimento desses rebanhos, que se a gente fizer um comparativo, né, quando a gente olha para a homeopatia voltada para o homem, a gente está falando de um tratamento individual, né? Quando a gente olha para bovinos, esse individual passa a ser um grupo. Como é que isso funciona para o atendimento a esse chamado grupo contemporâneo do lote que está separado? Isso é uma pergunta muito interessante e a gente vem discutindo muito. É muito fácil você pensar em tratar um indivíduo que você ali tem o controle da dose do que você está administrando. Então, quando a gente vai mexer com tratamentos homeopáticos em rebanhos, a gente tem que colocar o alimento no coxo. Então, a gente tem que ter um cuidado em que todos os animais recebam esse produto, não é verdade? Então, a gente tem que misturar muito bem esse produto com a alimentação, com o sal, porque se a gente coloca só em uma parte, um animal pode ingerir mais do que o outro. Então, a gente tem que distribuir bem esse alimento, misturar ele bem com o sal ou com uma ração que vai ser dada para esses animais, para ter certeza que esses animais receberam igualmente esse produto. Doutor, quando a gente olha aqui, estou trazendo aqui bastante para o nosso estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente tem, na região do Pantanal, né, nós temos ali o que a gente chama de berçário, né? É um ótimo lugar para você ter cria, trabalhar com cria, né, e engordar no Planalto, engordar nas partes mais altas esses animais. E quando a gente fala de Pantanal, a gente fala também de uma série de fatores que acabam trazendo. O senhor falou da questão do calor, do frio. Lá é calor com calor mais intenso ainda e com umidade muito forte, né, por causa da inundação, ou a seca, né? Então, uma coisa ou outra. E o que acontece? Você acaba tendo uma deficiência bastante expressiva em alguns minerais, a depender da época do ano, e ela não é a mesma, né? Essa falta durante as chuvas é uma, a falta durante as secas é outra. Para esse pecuarista que passa por esse tipo de desafio, como que ele poderia trabalhar para que ele conseguisse garantir o registro desses animais, tendo acesso aos minerais corretos? Bom, isso daí cada propriedade deveria, né, se possível, fazer uma boa análise, né, da alimentação, né, análise foliar dos alimentos, análise do solo, né, e ver quais são as deficiências em quais minerais. Né, e a partir daí, a gente ter uma boa mistura de minerais e associado aí aos tratamentos homeopáticos que vão controlar muito bem os ectoendoparasitas dessa região. Então, eu vejo assim, até onde nós estávamos discutindo, nas nossas reuniões aqui, que para gado, se pensar em gado de leite, a gente teria que pensar em 365 dias. Né? Então, você vê, é muito difícil, né? Então, a gente vai dividir por fases em que o animal está passando. Então, você pega um animal jovem, ele precisa de uma maior quantidade de minerais. Você pega um animal que está em fase de lactação, um animal que está em fase de reprodução. Então, para cada fase e para cada período do ano, deveria se pensar em um determinado tipo de mistura mineral. Muito bem, doutor. Doutor, e cada época, então, tendo essa mistura distinta, né, tentando compensar a situação que o rebanho está enfrentando naquele momento. E aí a gente traz esse questionamento, né, nesta semana e na última semana eu tenho falado muito aqui sobre pecuária bovina de leite, e que no estado do Mato Grosso do Sul, quando a gente olha a cadeia produtiva como um todo, tem passado por alguns impactos, né, a maior parte deles mercadológicos, bastante expressivos. O que mostra que, tanto na produção quanto na indústria, a margem, ela precisa ter garantias. Você precisa estar realmente muito afinado na sua produção para você conseguir garantir essas margens. E a pecuária leiteira, ela talvez tenha até mais, até por conta da delicadeza que existe na extração do leite, que é todos os dias, né, para você ter essa produção, ele acaba sendo mais sujeito a uma série de ataques, né, que acabam sendo tratados. Para rebanho leiteiros, em lugares que são muito quentes, como o estado do Mato Grosso do Sul, a maior parte do ano muito quente, como o estado do Mato Grosso do Sul, como que esse produtor pode trabalhar internamente,
usando a ciência para conseguir manter essa margem, já que ele já também tem um desgaste, porque ele tem que trabalhar 365 dias por ano também? Uma boa pergunta, e eu vou fazer uma pergunta para você. Qual que é a diferença de um curral que se retira leite de uma cozinha? Eu diria que tem muitas. Tem né? muitas. Mas a maneira de tratar é a mesma, teria que ser a mesma. Mas aí é essa a ideia, né? Que uma cozinha, você tem toda a higiene, porque você mexe com o que lá? Com alimento. Não é verdade? Sim. E um curral que você tira leite, você mexe com o quê? Com alimento. Com alimento. Então a higiene tem que ser muito bem, muito bem feita. Então o primeiro ponto importante na produção de leite hoje é a gente pensar em produzir um leite de qualidade. Para produzir um leite de qualidade, primeira coisa, higiene. Fazer um pré-dip, um pós-dip, cuidado com as vacas, cuidado sanitário com as vacas, brucelose, tuberculose e outras doenças. Tá? E aí vem a qualidade do leite. Tudo vai depender dessa higiene que você vai ter com essas vacas. Você falou que os cuidados, elas requerem mais um cuidado, e é verdade. Então, se a gente pensar, vamos cuidar dessa vaca, ter uma boa higiene e se preocupar tanto com a produção, produtividade e a qualidade do leite. Hoje a gente vê que muitos tratamentos homeopáticos que a gente tem usado na produção de leite, eles melhoram muito a produção de gordura do leite e proteína do leite. Isso está envolvido no sistema do corpo animal. Então você dá um produto homeopático, às vezes a gente vai pensar, vai só atuar ali no úbere. Não, ele vai dar uma condição melhor do sistema digestório, vai dar uma condição de uma resposta neuroendócrina, humoral, em que o animal diminui a contagem de células somáticas, diminui a contagem de CPP, que são marcadores de processo inflamatório da glândula mamária. Então, se você usa esses produtos, associado com toda a higiene, de boas práticas de coleta de leite, você vai ter melhor resultado. E se você tem uma melhor gordura no leite, se você tem mais proteína no leite, mais conteúdos sólidos no leite... Esses são fatores econômicos. Teor de gordura, sólidos, vai conseguir um leite que vende de melhor qualidade. Que vende com preço melhor. Isso. E você, no processamento dos laticínios para a produção de queijos, isso é mais rentável para a produção. Doutor, nós temos em alguns lugares no Brasil, eu destaco principalmente em Minas Gerais, tem no Paraná, também tem no Rio Grande do Sul, tem até na Bahia. Aqui no Mato Grosso do Sul nós já vimos isso, que quando o produto leite, ele deixa de ser uma commodity e é vendido exatamente por esses, ele é valorizado por esses elementos. Exatamente isso. Então isso é importante a gente pensar. Então você vai lá, lógico que o leite, ele é transformado a partir da agricultura, Você imagina, a vaca, ela vai lá, come um capim e transforma esse capim em leite. Então tem toda essa biotransformação em leite. Essa taxa de conversão que é uma diferença esperada de progênie, porque que a gente tem também dos animais, vão fazendo os cruzamentos para que ele tenha isso. Mas a maneira como você trata pode melhorar também, ou atingir um potencial melhor quando a gente pensa no que ele está se alimentando todos os dias, seja o volumoso, seja o fator nutricional, para que ele tenha uma melhor desenvoltura em leite? Sim, sem dúvida. Além da genética da produção de leite, a gente tem que pensar em nutrição. Então isso é muito importante. Tá certo, doutor. Doutor, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta final. A gente poderia ficar conversando aqui com o doutor a manhã toda, mas a gente vai ter que encerrar aqui em 2 minutos aqui o programa. Então, vou fazer uma pergunta final, questionando a respeito da sua avaliação sobre rebanho sul-mato-grossense, tá? Tanto o de pecuária de corte, quanto a pecuária de leite, quanto aos seus métodos que o senhor tem de estudo, de pesquisa, durante todos esses anos que o senhor trabalha na pesquisa da pecuária. Então, a gente vem observando o seguinte, Aqui no Mato Grosso, há um certo predomínio da pecuária de corte. Os pequenos produtores de leite também são importantes para manter essa cadeia produtiva. E a gente vê que na parte de busca, de melhoria, de qualidade dos animais, é sempre importante a gente ter os cuidados, Todos os cuidados sanitários, cuidados reprodutivos e sempre pensar no bem-estar dos animais.
E isso melhora sempre a cadeia produtiva, tanto de corte quanto de leite. E eu acho que isso, para o Mato Grosso do Sul, é muito importante. Tá certo. Doutor José Garcia Dias, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui na Massa FM. Um bom dia a você. Opa, muito obrigado e bom dia a todos.